falo inglês há 15 anos e é claro que eu ainda erro muitas vezes. Mas eu também falo português fluente e vou te contar um segredo? Eu também erro muitas vezes. E essa é a primeira coisa que você precisa entender quando o negócio é aprender inglês do zero. Hoje, então, eu serei a sua guia, mas antes da gente começar esse vídeo, não esquece de já se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de tudo. Me responde aqui uma pergunta. Você nunca errou na hora de conjugar um verbo em português? Nunca se confundiu se era sob ou sobre? Então, se na sua própria língua materna você se confunde, quem dirá no outro idioma que você está aprendendo agora do zero? Ou seja, quando você entende que errar é humano e faz parte do aprendizado, as coisas se tornam muito mais fáceis. O primeiro passo é sempre mudar aqui. Então, bora começar do início. Então, a gente tem 6 níveis do inglês: A1, A2, B1, B2. C1, C2. Tá, mas o que isso quer dizer? Quanto mais você evolui o seu nível de inglês, maior vai ser a sua facilidade para ter um diálogo no idioma. E é exatamente isso que a gente veio fazer aqui. Primeiro, se você já sabe alguma coisa, comece revisando esses tópicos. Assim você vai relembrar o que já foi estudado no passado. Agora, se você está começando exatamente nesse instante, vamos começar aqui do básico juntos. O que você precisa começar sabendo? Cores, frutas, números, o alfabeto é lógico, países e comidas no geral. Depois, a gente vai passar para os objetos que são muito rotineiros para você. Então, o celular, o computador, o caderno, itens que a gente tem no nosso dia a dia. É importante também que você conheça o nome deles em inglês. E aí sim, quando você sabe o básico, é como se você fosse um bebê na comunicação. Você consegue apontar e basicamente falar o nome de cada objeto, de cada coisa. Mas não esquece, isso não quer dizer que você sabe se comunicar. Você sabe falar. Isso é o nível A1. Já o próximo passo é você aprender dias da semana, meses, adjetivos e pronomes. Isso é a base. Então, a partir de agora, a gente vai começar a formar algumas frases, começando aos poucos, com perguntas simples como, por exemplo, What's your name? Qual que é o seu nome? E aí a resposta para essa frase seria My name is... E aí você fala o seu nome, por exemplo, My name is Julia. Meu nome é Julia. Ou Where are you from? De onde você é? E você poderia responder I am from São Paulo. Eu sou de São Paulo. E outra pergunta muito comum poderia ser Do you like ice cream? Você gosta de... E aí você pode colocar ice cream, por exemplo, sorvete. Você gosta de sorvete? E aí eu responderia Yes, I like. Ou se eu não gostasse de sorvete, eu poderia dizer No, I don't like. Ok, temos o básico. Agora começa a ficar um pouquinho mais complexo. Nós vamos avançar na gramática e começar a falar sobre os tempos verbais. Então, primeiro foque no presente simples. Ele é usado para descrever ações habituais e fatos. Depois a gente tem o passado simples, ou seja, as ações que aconteceram no passado e já terminaram. E aí depois o futuro simples, que são as ações que ainda irão acontecer. Calma, até aqui eu sei que tá fácil de entender. Então vamos pro próximo step. Agora nós temos o presente contínuo, ou seja, as ações que estão acontecendo no momento daquela fala. Nós temos também o presente perfeito, que são aquelas ações que aconteceram num tempo indeterminado do passado, mas que ainda refletem no presente. E aí nós temos o passado contínuo, que são algumas ações que aconteceram em um determinado momento no passado. O futuro contínuo, que vai descrever algumas ações que irão acontecer em um determinado momento do futuro. E o presente progressivo, que também se refere à continuidade das ações. Ok, anotou tudo isso? Esses são os primeiros tópicos para a gente começar a entender realmente o inglês. E essa, confesso que é a parte um pouquinho mais chata, porque ele é mais complexo. Então você tem sempre que tentar entender qual é o momento certo de aplicar cada tempo verbal. E aí pronto, você já entendeu as estruturas verbais. Qual que é o próximo passo? É entender as formas comparativas e superlativas dos adjetivos, as preposições de tempo e lugar e também as conjunções que conectam as ideias. E por fim, você vai estudar as estruturas condicionais, ou seja, aquelas que vão gerar uma hipótese, o e se. E o que eu
sempre bato na tecla é que o mais importante é que você tenha uma imersão no idioma. Não tô falando que você tem que morar fora para poder aprender alguma coisa. Mas você precisa inserir o inglês com mais frequência na sua rotina. Seja por pequenos hábitos, como por exemplo mudar o idioma do seu celular para inglês, para você conseguir ler mais palavras e acabar aumentando o seu vocabulário, ou até mesmo assistindo filmes, séries, documentários, vídeos em inglês. O ponto é, quanto mais você se expõe ao idioma, melhor acaba sendo a sua compreensão dele e a sua familiaridade com cada vocabulário, com cada expressão ou até mesmo com cada formação de frase. E durante todo o processo, o que você precisa me prometer é que não vai ficar se cobrando tanto. Errar é natural, errar faz parte. E querendo ou não, nós somos humanos. Isso vai acontecer uma hora ou outra. O importante é você entender que o erro é uma oportunidade de aprendizado. Então chega de se frustrar e começa a realmente ir atrás daquilo que você se propôs a fazer. E para te ajudar, a gente deixou um link aqui na descrição desse vídeo que vai facilitar muito a sua aprendizagem do idioma.